Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez a lição de número 3 da revista Atualidade Cristã, que neste primeiro trimestre de 2025 traz como tema as profundezas da revelação divina na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O comentarista da revista é o pastor Joaquim José da Costa, eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 3, Fé e Graça, a base da salvação. Sabendo que a natureza pecaminosa, herdada com a queda do primeiro Adão, incapacitou o homem por si mesmo, reabilitar-se para resgatar a comunhão plena, que foi perdida lá no Jardim do Éden, foi do agrado de Deus prover a salvação graciosamente por meio da fé em Jesus Cristo. A gratuidade da redenção do homem, porém, custou a vida do Senhor Jesus, cuja morte foi necessária e suficiente para o perdão dos pecados de todo o que nele crê, assumindo assim a culpa mortal de todo pecador que confessar o seu senhorio e crê nele de coração. Com essa demonstração de amor, Deus resgata o homem perdido por meio do seu Filho, Jesus Cristo, que é chamado de último Adão e Espírito vivificante. O exercício da fé após a queda. O primeiro anúncio do Redentor. Na sentença aplicada à serpente, Deus anunciou a vinda do Redentor, chamando-o apenas de descendente da mulher que haveria de lhe ferir a cabeça e ela ao seu calcanhar. Essa mesma serpente é também chamada de Diabo e Satanás. Jesus a derrotou com sua morte e ressurreição, e em breve Jesus definitivamente esmagará sua cabeça. É quando tudo parece perdido e sem esperança que Deus lança luzes para mostrar um futuro promissor, prometendo reverter o cenário caótico criado pela desobediência do primeiro casal no Jardim do Éden. Os sacrifícios sangrentos. Quando Adão e Eva se sentiram nus ante a presença de Deus, mesmo após se cobrirem com folhas de figueira, Deus fez vestimentas de pele para eles. Evidente que aos olhos de Adão as folhas de figueira cobriam a sua nudez, tanto quanto as peles de animais. Mas estas últimas envolviam a morte de animais e o consequente derramamento de sangue, que proveu a cobertura da vergonha da sua nudez. Esse episódio ensinou ao homem que o modo de manter a comunhão com Deus dali em diante seria através do sacrifício sangrento, já que apontava para a futura morte do Redentor como Cordeiro de Deus. Um vislumbre da graça. A fé exercida por meio do sacrifício de animais, cujo sangue anunciava o sacrifício de Jesus Cristo, teve início com a ação de Deus em relação a Adão e a partir deste teve continuidade em seu filho Abel e nos demais que passarão a buscar o Senhor até a sua vinda, morte e ressurreição. Segundo a lei, antes da morte do animal a ser sacrificado, o pecador punha as mãos sobre a sua cabeça, num gesto de transferência de culpa. Desse modo, a salvação pela graça já era anunciada, isentando o culpado quando o seu pecado era transferido para a inocente vítima, numa verdadeira figura de Jesus, morrendo como o Cordeiro de Deus para salvar a humanidade de maneira graciosa. A transição da lei para a graça. A fé estruturada em Abraão. Apesar do exercício da fé vir acontecendo desde Adão, por parte daqueles que cultuavam a Deus com a oferta de sacrifício de animais, aprove ao Senhor levantar Abraão, cuja fé serviria de base para a justificação dos que creem. Ao dizer a Escritura Sagrada que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça, Deus já estava anunciando a justificação pela fé e a salvação pela graça em Jesus Cristo. Cai por terra toda tentativa do religioso de tentar justificar-se pelas suas próprias obras. Os que assim fazem estão desprezando a graça
e anulando para si mesmos o sacrifício de Jesus Cristo. A lei para conduzir a Cristo. Os judeus tiveram muita dificuldade de aceitar a justificação pela fé. Depois de mais de 1500 anos praticando mandamentos cerimoniais como sacrifícios, circuncisão, guarda de sábado, consumo de pães ázimos, que é pão sem fermento, queimando incenso e outros, eles não entenderam que o propósito da lei era preservar a disciplina e a comunhão com Deus até a vinda de Jesus Cristo, em quem esses rituais rígidos haviam de se esvaziar para renascer espiritualmente na vida de todo cristão. A circuncisão passou a ser de coração. Os pães ázimos passaram a ser a sinceridade e a verdade. O sábado passou a ser o próprio Senhor Jesus Cristo, em quem os cansados e sobrecarregados encontram descanso para a alma e não mais para o corpo físico. A queima de incenso passou a ser as orações dos santos e por aí vai. A graça salvadora para judeus e gentios. O propósito de Deus, mesmo que a longo prazo, foi sempre o de salvar todas as nações. Para alcançar o mundo pagão, Deus formou uma nação a partir de Abraão e instruiu-a com suas leis, culto e se revelou como um único Deus. Levantou sacerdotes, profetas e reis, vindo também dela o Messias prometido. A salvação pela graça e fé alcançou e está alcançando todas as nações. Cristo nos vivificou e nos elevou à dimensão espiritual. A importância de ser parte do corpo de Cristo. A inserção do cristão no corpo de Cristo, que é a igreja, fixa sua permanente dependência dele. Na sua oração, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 24, ele pediu ao Pai: quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste. Paulo reafirma essa condição quando diz que Deus nos ressuscitou com ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim sendo, fica evidente que se Jesus está sentado no trono à direita de Deus, aí também está a sua igreja, ainda que estejamos agindo na terra, mas com a firme convicção de que nosso lugar é em Cristo, onde quer que ele esteja. E o céu só é céu porque Jesus está lá. Os mortos vivificados em Cristo. Paulo usa as expressões vivificados e ressuscitados como o mesmo significado, afirmando que antes de crer em Cristo, o homem está morto nos seus delitos e pecados. A morte espiritual consiste na separação do espírito humano da comunhão com Deus, causada pelo pecado. A graça, bondade merecida, trouxe a salvação de volta, que é a ressurreição espiritual de todo aquele que crê em Jesus, passando a viver em comunhão com Deus novamente. A partir daí, o pecador morre para o pecado e passa a viver para Deus. Isso não significa a total isenção do desejo de pecar, pois ainda trazemos conosco por algum tempo a velha natureza, mas a diferença é que antes o pecado reinava em nosso corpo, mas agora o pecado não terá domínio sobre vós. Vivendo nas duas dimensões. O novo nascimento, promovido pela ação da palavra e do Espírito Santo, possibilita ao cristão viver a dimensão física na terra como um cidadão normal, participando das atividades humanas e, ao mesmo tempo, viver a dimensão espiritual na pessoa de Jesus Cristo. A vivência nessa nova vida precisa ser exercitada. Paulo exorta os cristãos a assumir o que de fato são em Cristo, dizendo: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E nessa mesma linha, ele manda focar nas coisas que são de cima, fazendo morrer a nossa natureza terrena, o velho homem, tais como a prostituição, a impureza, as paixões. O amor de Deus não se restringe a um povo.
mas a todas as pessoas em todos os tempos e lugares, a garantia da vida eterna a todos, justificando-os pela fé, não levando em conta os tempos da ignorância. Custou o alto preço pago por Jesus Cristo, que não conheceu o pecado, mas assumiu o pecado de todos os que nele creem, para que sejam salvos de maneira gratuita. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui esse breve comentário da lição de número 3. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Nós estamos localizados na QR 118 Lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.